Olá, família abençoada, bom dia, bom sábado, enfim, o descanso sabático, graças a Deus, né? Após uma semana corrida, cansativa, cansaço físico, mental, espiritual, chegamos ao descanso do sábado, amém? Eu quero desejar a todos um bom sábado, que Deus os abençoe ricamente, e quero compartilhar com vocês mais uma mensagem da Palavra de Deus. Quero deixar aqui uma breve reflexão para que possamos refletir nesse sábado e que o Senhor venha nos dar graça em tudo, que o Espírito Santo de Deus venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender, compreender, viver, aplicar na nossa vida e posteriormente na vida de outras pessoas. Que Deus venha nos usar como canal de bênção para outras pessoas e como instrumento, para que outras pessoas também venham ser abençoadas, em nome de Jesus. Eu quero deixar 2 versículos que está na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, ao povo de Deus, essa carta é destinada ao povo de Deus, aos Hebreus. E no capítulo 9 da carta aos Hebreus, no versículo 27 e 28, eu quero deixar apenas 2 versículos, 27 e 28, que diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Amém? No 28 ele diz assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Louvado seja Deus, que o Senhor venha nos dar graça e mais essa ministração, Então a pergunta é possível alcançar a salvação após a morte, depois que morre? E segundo a Bíblia, não é possível. A salvação, ela pode ser alcançada enquanto vivemos nessa vida. É uma decisão pessoal nossa. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que confessar a Jesus como o único salvador pessoal da sua vida será salvo. Então, depois que morre, nós não teremos mais essa rica oportunidade dada por Deus hoje. Ou seja, o estado após a morte, depois da morte, é juízo, como disse o texto. O homem não tem mais controle de nada, das suas decisões, do seu querer, das suas vontades. Depois que morre, nós não temos mais, porque a morte é a separação do corpo e a alma. Ou seja, o corpo vai para a terra, de onde veio, Eclesiastes 12:7, e o espírito volta para Deus. E depois da morte é juízo. Por isso, a oportunidade de nos achegarmos a Deus é hoje. A oportunidade de herdar a vida eterna em Cristo Jesus e com Cristo é hoje, de confessar a Ele nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Porque Jesus, ele já veio salvar, a obra da salvação já foi concluída na cruz do Calvário. Em João 19:30, quando ele dá o brado de vitória, dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou seja, está consumado, Jesus está concluindo ali a obra salvífica em nosso favor. Agora, nós precisamos reconhecer isso hoje, enquanto vivos, enquanto vida temos. Porque ele diz, está ordenado, Hebreus 9:27, e como aos homens é uma ordenança de Jesus. O homem morrer só uma vez só. O homem não reencarna, não existe essa possibilidade, porque Jesus, ele encarnou, é o verbo de Deus que fez carne, morreu em nosso lugar e ressuscitou. E ele disse, como ele ressuscitou, também ressuscitará aqueles que nele crê. Amém? Na ressurreição dos mortos. Ou seja, ele vai nos ressuscitar com um corpo semelhante ao dele, glorificado, para que possamos viver eternamente com ele.
Então, não existe a possibilidade de você morrer e voltar em outra pessoa, né? Não existe essa possibilidade, segundo a Bíblia. Depois da morte é juízo. Depois dessa morte, dessa vida que você tem aí, viva para Cristo, porque depois que você morrer é juízo. Não existe outra forma de se salvar depois que morre. O recurso para a salvação é hoje, enquanto vida. No versículo 28 ele diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Porque Jesus já veio salvar, lembra da obra salvífica? Ele já veio salvar. Ele se fez carne, habitou entre nós, se materializando no ventre de Maria, concluiu a obra da salvação, pregou durante 3 anos e meio nessa terra, subiu aos céus de onde ele veio, e ele vai voltar, segundo o texto, no versículo 28, Hebreus 9, 28, ele vai voltar não para salvar mais, ele vai voltar para buscar os salvos, aqueles que esperam nele, que creram nessa palavra. Jesus vai vir buscar os salvos, a igreja. Somos nós, os membros que compõem o corpo de Cristo. Nós somos esses membros que compõem a igreja de Cristo. É esse que ele vem buscar. Aqueles que esperam nele para a salvação. Ele não vem salvar mais, ele vem buscar os salvos. Ele já veio salvar. E nós temos esse livro sagrado que testifica da obra salvífica que ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele já fez tudo em nosso favor. Nós só precisamos crer que no tempo dele, ele vai voltar para nos buscar. Amém? Então, essas promessas que as religiões fazem, que você, depois da morte, pode adquirir a salvação, que nem o purgatório, defendido por a Igreja Católica Romana. O purgatório é um decreto papal e não Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia. Jesus não pregou o purgatório. O purgatório é um decreto papal, e você vai achar isso nos documentos papais do Vaticano, que defende uma salvação, que você morre e vai para o purgatório purgar os seus pecados. A Bíblia diz que Jesus já pagou o preço em seu lugar. Os seus pecados, ele está dizendo aqui, olha, assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez aos que esperam para a salvação. Quando ele diz os pecados de muitos, aqueles que creram. Se você crê que Jesus já levou os seus pecados, você é um eleito de Deus, e Jesus te deu graça e a salvação te alcançou. Agora, se você crê que depois que morrer você pode ir ao purgatório, reencarnar para que possa alcançar a salvação, a Bíblia não dá respaldo para isso, porque é Jesus quem te salvou. Você não pode salvar a si mesmo. O homem não pode se justificar, se regenerar e nem santificar, porque nós somos pecadores, dependemos de Cristo para que nos justifique, para que nos regenere e para que nos santifique e nos salve. Nós dependemos dele, você não pode, eu não posso sozinho, por isso que ele veio. Se a doutrina do purgatório defendida por a Igreja Católica Romana tivesse respaldo bíblico, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra para nos salvar, amados. Amém? Isso é palavra de Deus. Isso não é homem que escreveu, isso não é uma ideia minha, não é um projeto humano. Não, isso é o próprio Deus falando. Olha, creia no Senhor Jesus Cristo como único Senhor da tua vida e Salvador pessoal hoje. Porque se você passar dessa para outra sem Ele, não terá mais recurso. Não existe nenhum outro estado intermediário que possa te levar a Deus. Se você partir dessa para outra sem Cristo, o único caminho é Jesus. Quem perdoa pecados é Jesus. Ou seja, os seus pecados você tem que confessar a Jesus. É Ele que te perdoa. É Ele que te santifica. É Ele que te justifica. É Ele que te purifica. E é Ele que te leva aos céus. Em 1 João 1,9, sabe o que diz? Em 1 João, primeira carta de João 1,9, leia na Bíblia, está tudo aí na sua Bíblia. Ele diz assim, ó, se você confessar com a sua boca os seus pecados a Jesus Cristo, Ele é justo e fiel para nos purificar de toda injustiça e perdoar de todo pecado. Amém? Então, creia no que disse Jesus. Isso não é ideia do homem. A palavra de Deus, a Bíblia, é Deus se revelando à humanidade. Sempre eu falo isso e costumo falar isso aqui. Então, creia no que diz a Bíblia Sagrada. Examine as Escrituras.
João 5,39, a Bíblia diz que de lá nós tiramos a vida eterna e é elas que testificam de mim, disse Jesus. Amém? Fiquem na paz, um ótimo sábado a todos, em nome de Jesus, que nós vamos crer na santa, imutável, indestrutível palavra de Deus para a vida eterna. Que Deus abençoe em nome de Jesus ricamente.